Fala aí, meus caros, minhas caras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui diferente, só sobre meus pensamentos mesmo e o que que eu acho do mundo, o que que eu acho como o mundo se comporta, do que ele é feito, do que não é feito, o que é existir nesse mundo e tal. É um tema bem filosófico, um pouco diferente do que eu trago aqui, mas eventualmente eu acho que a gente deve se fazer essas perguntas e eu tenho chegado em certas conclusões assim do que como eu acho que o mundo existe, como eu existo no mundo e tal. É um tema bem filosófico, mas eu não tenho tanta leitura assim, né? Eu tenho um ensino médio aí básico, algumas leituras depois e tal, mas até por causa disso, por eu não ter muita profundidade no tema, não vai ser cheio de referências e tal. Eu vou só levantar aqui minhas conclusões, que já vai dar um vídeo um pouco grande, né? E assim, você concorde, não concorde, discuta aí, faça o que quiser. Mas assim, não vai ser uma grande justificativa do pensamento, vai ser só o pensamento, entendeu? E a partir disso, eu vou futuramente fazer outros vídeos sobre outros temas e tal. E eu acho que começar por isso aqui é uma forma de mostrar minhas premissas, como eu enxergo as coisas e tal. E aí, o que eu acho de grande valor, assim, para se discutir até só por se discutir isso. E também para você entender aí mais o meu pensamento e o que é que guia meus. Eu tenho alguns ceticismos, assim, com algumas coisas e tal, e o que é que guia esse ceticismo, né? Então vamos começar, porque eu preparei uns slides dessa vez aqui. E vamos lá, vamos ver se funciona aqui a troca de tela. Opa, funcionou. Vamos lá. Primeiro, assim, vamos começar assim com os objetivos, né? Como eu disse, eu não quero aqui revelar uma grande verdade, não quero aqui, apesar de que as coisas que vou falar eu acho que são verdade mesmo, tá? Mas eu não quero revelar uma grande verdade, não quero convencer ninguém de nada. É só para mostrar aqui meu ponto de vista, ver se você concorda, se não concorda, a gente dialogar ou não, né? E, enfim, uma motivação é que eu estava pensando na questão da inteligência artificial, né? Da IA. E eu tenho um ponto sobre isso para trazer aqui, bem parecido com o que eu entendo que o Nicoleles tem falado. Eu não fui a fundo na posição dele a respeito de IA, nem nada disso, mas eu acredito que, pelo pouco que eu vi e li, eu acho que eu concordo bastante com ele. Mas eu senti que antes eu precisava trazer aqui minhas premissas, meus entendimentos de mundo e tal. E aí vai ter um outro vídeo que eu vou introduzir outros conceitos e o que eu acho de outras coisas. E só depois que eu vou falar um vídeo sobre IA. Mas, assim, essa é a minha principal motivação, e assim, até para estabelecer um chão sobre o qual a gente vai andar aqui no canal e tal, e sobre o que eu entendo, o que eu deixo entender, o que eu não sei, o que eu alegadamente não vou saber tão cedo. Enfim, como eu disse, não vai ter muita referência, assim, não vou citar o Platão, citar o Aristóteles no texto e tal, não vai ser assim, vai ser mais só uma exposição do que eu concluí, assim, depois de viver um pouco e estudar um pouco algumas coisas e, enfim, como as coisas funcionam. Então é isso. Bom, primeiro, assim, vamos preparar o terreno, porque eu vou falar aqui sobre o que é existir, né, no mundo, o que é existir, o que é ser, e tal, esse vai ser o principal ponto. E eu comecei a entender que não dá para, assim, pensando sobre. Eu tenho premissas bastante materialistas, né? De que o material, a matéria, né? Ela precede as outras existências, né? E é isso que eu vou tentar falar aqui. Vai ser uma. Todo o modelo, assim, vai ser baseado na existência em níveis, né? Eu já vi outros pensadores falarem a respeito dessa possibilidade de existirem níveis de existência, né? E tal, não lembro agora de onde foi, mas eu vou aqui propor níveis ou classes de existência ou etapas de existência, e como você preferir chamar, tá? Só para separar em grupos diferentes os tipos de existência, né? Então, vamos lá, né? Primeira existência que eu vou dizer aqui é a existência material, né? Assim, de novo, eu tendo a ver o mundo de uma forma materialista, ou seja, com a matéria precedendo, né? E assim, aí já chega em vários problemas, né? Pô, existe a existência aí que eu vou chamar de nível zero, a existência material. Essa existência tem alguns problemas, porque como é que você define o que é matéria, né? Mas o que é a matéria?
como você acessa ela e tal, e vamos aos poucos chegar nisso, mas, bom, o que é matéria, né? Assim, eu vou dar uma definição tautológica, circular, uma definição fácil de dizer e complicada de sustentar, é que assim, matéria é tudo aquilo que interage materialmente com outra matéria. Assim, eu não tenho uma defesa muito boa disso, né? Mas é o que eu entendo assim por matéria. Então, por exemplo, vamos lá. Tem aqui uma partícula, uma coisa que é uma onda, uma coisa que às vezes é partícula, às vezes é onda e tal. Essa coisa interage com outras coisas parecidas, né? E de uma forma específica referente à natureza delas. Então, um elétron, quando bate num átomo lá, ele faz uma coisa, e o fóton, quando atinge o elétron, ele excita o elétron, etc. As coisas aí de física que a gente que é muito estudado, que é bem disseminado e tal. Então, assim, né, a física até fala das forças elementares e tal, as interações da matéria, etc. E é nesse nível aí que essas coisas existem. Aí eu botei uns desenhos aqui, uma coisa que parece uma partícula, uma coisa que parece uma onda e uma coisa que parece uma energia aí, tá? Só pra gente se situar mais. Aí, assim, uma coisa que comumente não é chamada de matéria, mas que eu vou chamar de matéria aqui, eu vou dizer que o tempo e o espaço são matéria. Isso pode soar um pouco estranho, né? Porque você não pega no tempo, você não pega no espaço e tal. Mas pela definição que eu estou usando de interagir materialmente com a matéria, então, o espaço, ele interage com a matéria, com os átomos, por exemplo. Assim, se você estudou aí sua relatividade geral e restrita, né? A massa, ela deforma o espaço, ela deforma o tempo e tal. Então, assim, não tem como dizer que o espaço e o tempo não são matéria, porque eles interagem materialmente, segundo as naturezas das coisas, né? Com a matéria. Então, assim, para mim é tranquilo, mas eu acho que isso pode soar um pouco surpreendente para algumas pessoas, né? Falar, pô, o espaço é matéria, o tempo é matéria, pô, difícil, né? Difícil. Aí você vai colocar todos os conceitos físicos nesse nível material aqui. Bom, assim, meio que vou. Mas, é- mas assim, vamos avançar um pouco no negócio, né? E aí, bom, tem essa matéria, essas coisas que interagem, e assim, às vezes você pode pensar que o materialista ele para por aí, né? Ah, só existe matéria, matéria só interage com matéria e tal. Mas, assim, no meu ponto de vista, existe um problema muito sério aí levantado pela nossa existência, assim, como ser humano, né? E esse problema é que a gente tem uma existência diferente de um átomo, de um elétron, de uma molécula, uma pedra e tal. Esse é um problema que o René Descartes, né, enunciou lá em suas obras e tal, que tem uma frase que é a máxima cartesiana que vai dizer penso, logo existo, ou je pense donc je suis, ou cogito ergo sum e tal, esse tipo de fala aí que tem nas obras dele, e sobre o qual ele desenvolve bastante filosofia aí através dos pensamentos dele e tal. Mas essa máxima, eu não tenho como negar ela, né? Porque, assim, de fato eu penso e de fato eu existo. Né? Assim, pelo menos de alguma forma, né? Mesmo se for um cérebro dentro de um vaso, se for uma simulação, de alguma forma a gente existe, entendeu? Mesmo se estivermos dentro da Matrix, existe uma forma de existência que é evidenciada por eu perceber que eu penso e que, enfim, existo, né? Então, com base nisso, eu vou explicar mais um nível de existência. E que, surpreendentemente, não é o nível 1, é o nível 2. Que é o nível que eu vou te chamar aqui de cartesiano, em homenagem a essa máxima cartesiana aí do penso logo existo. Que eu vou dizer assim que é o nível em que existe o ser. O ser. Aí, porra, filosofias inteiras foram escritas só sobre o ser, né? Mas, em minha concepção, assim, é esse ser que pensa e logo existe. Então, o que você entende por existir. Eu tô falando várias vezes as mesmas palavras aqui, mas, assim, internalize, assim, como o fato de a gente ser no universo, né? Bom, frente a isso, não tem muitas outras coisas que existem nesse nível, tá? Pelo que eu proponho aqui. Mas existe um nível que eu vou dizer que é acima dele, né? Que todos nós, seres humanos, também percebemos a existência de alguma forma.
que eu vou chamar aqui de um nível conceitual. Então, por que conceitual, né? Porque um nível pode ser um nível, poderia chamar de mental, poderia chamar de sensações, um nível de afeto, sei lá. Poderia chamar de qualquer forma, mas eu chamei de conceitual, porque, assim, não que ele seja formado por linguagem e tal, mas quando você pensa alguma coisa, essas coisas que você está pensando, elas estão existindo em algum lugar, essas coisas que estão pensando, né? Ainda que não seja uma coisa etérea e tal, uma coisa fora do universo, como eu proponho aqui, né? Porque que é uma base material e depois a gente explica melhor. Mas essas coisas elas existem e você acessa, o seu ser acessa essas coisas, ou sente essas coisas, ou dialoga com essas coisas o tempo inteiro. Então, toda vez que você pensa uma palavra, toda vez que você vê alguma coisa e percebe uma cor ali, toda vez que você sente uma dor, ou sente um cheiro, mesmo que você não nomeie, entendeu? Uma coisa que é muito interessante desse nível que eu proponho é que ele não necessariamente é feito de símbolos, né? Então, por exemplo, um cheiro, uma imagem, não necessariamente é uma linguagem, entendeu? Não necessariamente você precisa decompor a linguagem para uma coisa existir nesse nível. Assim, pensa muito em como você tem suas memórias. Assim, como eu estou falando com seres humanos, eu acho que vai dar para você, ser humano, entender melhor. Bastante bem o que eu quero dizer com isso, né? O azul, onde está o azul? O azul está aí, né? No seu nível conceitual. Quando você pensa no cheiro de alecrim, está aí no nível conceitual. Quando você pensa em palavras mesmo, como a democracia, ou o que você entende por democracia, além da palavra democracia, tá tudo aí. Tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você abstrai de alguma forma, pode ser um nível abstrato também, esse nível conceitual, que eu vou chamar de aí 3 mais. Mas por que 3 mais, né? Porque podia ser só 3. Eu vou dizer que é 3 mais porque, a priori, eu não tenho uma classificação após isso, certo? Então, pô, a gente pode pensar que no existe uma base aí que seria o que é verdadeiro, o que é falso, e aí teria outro nível com outras proposições, aí outro nível com a lógica, outro nível com a matemática em cima, a linguagem e tal, e assim, poderia organizar isso de outra forma, uma árvore assim saindo nível para tudo quanto é lado. Mas assim, eu vou me, me limitar a dizer que existe um nível chamado 3 mais e que se você quiser, né? Você pode dizer, não, existe uma base aí que todo mundo tem, que é uma base de sensações, uma base de memória, ou o que quer que seja. Mas para mim aqui não é tão interessante acessar fazer essas conclusões, tá? E eu acho também que não dá no nível de conhecimento que a gente tem sobre as coisas ainda para dividir mais esse nível aí em outras coisas. E por isso que é 3 mais, porque pode existir um nível 4, um nível 5, enfim. Aí a seu bel prazer, né? Inclusive, assim, o fato de serem números inteiros aqui, nível 0, nível 2, nível 3, te permite aí, se você quiser, fazer uma decomposição e falar, não, existe o nível 1.9 aqui, que está logo abaixo do C, e o nível 2.1, que está logo acima, entendeu? Então, se você quiser aí ser criativo com isso, você pode fazer o que você quiser, né? Isso aqui é só o jeito que eu estou pensando. E assim, tá faltando alguma coisa aqui, né? Porque tem o nível 0, tem o nível 2 e tem o nível 3. Tá faltando aí, se você sabe contar, eu espero que saiba, né? Tá faltando aí o nível 1. E por que o nível 1, ele pra mim, ele é o mais difícil de explicar e por isso que eu deixei pro final, né? Eu vou chamar esse nível de nível estrutural. E assim, é bem complicado, e é realmente complicado porque eu, durante um tempo, eu pensei que em sair direto do 0 pro 2. E esse nível estrutural seria acima do 2 e tal. Mas eu fui me convencendo de que essa que é a estrutura, assim, essa que são as etapas que as coisas acontecem. Então vamos lá. Para dar um exemplo, o que é o nível estrutural? Pensa em 3 pontos no espaço, certo? 3 pontos no espaço. Já falei aqui que o espaço é matéria, né? Então pensa em 3 regiões do espaço, não colineares, tá? Assim, esses lugares, eles existem por si só. Então eles têm uma existência material. Mas e o triângulo formado por esses pontos, né? E esse triângulo aí, ele existe? Ele não existe? Ele é só uma ilusão nossa? Bom, eu vou dizer aqui que a existência desse triângulo é justamente a existência do estrutural, do nível 1. Isso pode levar aí a várias perguntas, e espero que leve mesmo, porque aqui a gente vai explorar bastante perguntas. Mas o nível estrutural, vamos dizer assim,
existem coisas que a gente sabe que são elementares, ou pelo menos que a gente entende hoje por elementares, né? Então, durante um tempo a gente achou que o átomo, o que a gente chama de átomo hoje, fosse indivisível, né? Mas depois a gente achou que a gente descobriu que o que a gente chamava de átomo, na verdade, dá para ser dividido posteriormente. Da mesma forma, eu acho que as coisas que são materiais, que eu digo aqui que existem no nível material, elas são, de certa forma, elementares. O que não quer dizer que as coisas que a gente entende hoje como elementares são elas. Então, por exemplo, talvez, depois de muitos anos de pesquisa e tal, a gente consiga dividir um elétron em outras partes. Como assim? Já existe uma divisão do próton, né? Lá dos quarks e tal. Assim, eu não entendo tão bem sobre isso, né? Mas pelo que eu entendo assim, do que já me foi apresentado, né? O próton tem coisas dentro dele, que são, dentro dele, assim, compondo ele, que são quarks e tal. Então, o próton a gente achou que fosse elementar, mas tem a coisa mais elementar ainda. Então, assim, o conceito do material que eu quero passar aqui, ele pode evoluir durante as descobertas que o homem vai fazendo. Então, hoje o elétron pode ser elementar, mas daqui a 100 anos pode ser outra coisa que a gente coloque aí no material. De certa forma, que o que vai sendo superior e o que, é que a gente vai entendendo como coisas que vão assim existir no nível 1, também vai mudando ao longo do conhecimento humano, né? Então, por exemplo, uma molécula. Uma molécula de CO2. Ela tem lá um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio e tal. Ela é a estrutura molécula, ela existe, mesmo que não seja uma coisa só, entendeu? Então, é isso que eu estou dando como estrutural. Não tem aqui a ver com existir uma função, ou existir uma, uma finalidade e tal. Pode dar essa impressão, mas não é exatamente isso. É existir a estrutura, né? Além das coisas que existem, né? Por isso que eu dou a ideia do triângulo. Então, assim, existem infinitos triângulos pelo espaço, né? Porque existem infinitos conjuntos de três pontos lineares, não colineares, né? E dessa forma eles existem nessa forma estrutural. E aí, por que tem esse desenho aí, né? Encavalando para construir o ser? Porque o ser, o nosso eu, assim, né? Tendo de novo uma visão materialista da coisa, ele é composto dessas estruturas. Então, uma molécula, aí se juntam várias moléculas, formam lá uma organela da célula, aí tem algumas formam DNA, outras formam complexo de Golgi, outras formam a citoplasma, etc. Entendeu? E aí vão estruturando o que no final vai permitir a existência dessa coisa aí que a gente chama ser, que é essa coisa que pensa, que existe e tal, e que, em certo nível, esse ser ele vai pensar nas coisas e essas coisas vão estar no conceitual. Então, assim, essa é a evolução do negócio, assim, como eu vejo o material se tornando aí, finalmente, evoluindo esses passos aí para se tornar conceitual. Claro que não é uma evolução guiada por nada, né, mas é uma coisa que simplesmente aconteceu nesse universo em que nós estamos, nesse mundo, nesse jogo da vida, enfim, e assim que eu vejo, né? E, de novo, isso leva a várias perguntas, né? Então, assim, pô, o ser humano, ele pensa, logo existe, tá bom. E o cachorro? O cachorro, ele também tem estruturas que formam ele, né? E, assim, vamos atacar essas perguntas aí, né? Mas o básico do básico do básico é assim. Bom, eu acredito que o universo ele tem 4 tipos de existência, pelo menos, né? Uma existência material, uma existência estrutural, que é composta de coisas materiais, uma existência do cartesiano ali, do ser, que aí, se você for freudiano, você pode pensar, o id, o ego e o superego estão aí. Talvez, né? Eu não entendo muito de Freud, não, mas eu diria que estão aí também. É, e um nível conceitual é assim que as coisas que nós, seres, pensamos, né? Nós, seres, principalmente humanos aqui. Assim, assumindo que você existe, né? Assim, tem gente que faz esse ceticismo assim de não nem admitir que o outro possa existir, porque tá na simulação e etc e tal. Pelo menos entretém essa ideia aí, né? Mas enfim, voltando aqui. Tem o material, tem o estrutural, tem o cartesiano, tem o conceitual. E o mais polêmico aí, com certeza, é o estrutural, tá? É o que eu acho que demorou mais para formar na minha mente, é o que demora mais para entender. Então, qualquer pergunta que você tiver aí, pode mandar aí nos comentários e tal, pausar e tal, e vamos ver aí, porque eu vou trazer umas perguntas aqui e a gente vai debatendo aí o que é que são essas existências e tal. Vamos lá, próximo. Sim, coisas
outras premissas que eu tenho aqui, né? Tudo que existe no nível 3, ou seja, no nível conceitual, ele tem um referente estrutural no nível 1. Então, assim, né, vamos dizer que você pense aí, banana. Existe no seu cérebro uma parte, que você pode ser até no DNA, tá? Pode ser no DNA, pode ser no neurônio, pode ser na conexão estrutural dos neurônios, pode ser nos neurotransmissores, pode ser qualquer coisa. Assim, eu não sei de neurologia o suficiente para dizer onde está. Pode ter em vários lugares também. A banana pode ter repetido uma banana aqui, outra banana ali e tal. Enfim, assim, não vou dizer que tem, né? Que onde tá, quer dizer, e o que exatamente tem. Mas, assim, a premissa aqui é que tudo que você pensa no nível 3, existe um referente aí no nível 1 que está se concorrendo aí para que gere essa coisa existindo no nível 3. Tá? Então, deu exemplo assim de pensar na banana, mas também sentir um cheiro, ter uma sensação, todos os exemplos que eu já dei antes, né? Então, pensar na democracia, pensar na justiça, na igualdade, no fascismo, etc. Tudo isso ativa áreas do seu cérebro, ou não ativa áreas do seu cérebro, ativa, sei lá, um neurotransmissor específico ali do medo, sei lá, uma coisa assim, a dopamina e tal, a concentração da dopamina no neurônio tal, faz você pensar Y ou X. Assim, eu não sei o mecanismo. Só estou dizendo que, assim, tudo que tem como existir no seu nível conceitual, existe um referente de estrutura dele no nível 1. E, né, assim, obviamente, como eu já expliquei, tudo que existe no nível 1, no nível estrutural, tem referência no nível 0, nessa matéria, que a gente pode não estar sabendo exatamente se é elementar ou não, mas que ali existem por si só. Então, o elétron existe por si só, pelo menos até onde eu sei, né? Pode ser que já tenha uma descoberta nova aí e eu esteja por fora. O, um fóton e tal, as coisas assim. Essa matéria aí que vamos chamar de elementar, né? Para ser mas, sério, isso, você tá vendo que não existe o nível 2, né? E é realmente um defeito aí no meu pensamento, né? Que, que não, eu não separo nada do nível 2, eu coloco o nível 2 como um bloco só. Então, é que nem tudo que tem no nível 3 precisa ter uma coisa no nível 2, né? O nível 2 eu acho que é um pouco especial nesse sentido. Mas sim, o conceitual existe no nível 1, o nível 1 existe no nível 0, existe, tem referentes, né? Tem referentes, vamos dizer assim, nível 0. E também, assim, não coloquei aqui, mas para existir o nível 2, na minha concepção, tá? Precisa ter uma estrutura do nível 1 também que permita ela. Mas assim, pode ter sido confuso isso que eu falei agora, mas o nível 2 também precisa de alguma coisa inferior aí nos níveis, né? E a próxima pergunta tem a ver com isso, né? Vamos lá. Bom, aí vamos começar as perguntas. Perguntas que eu elaborei aqui para mim mesmo, para entender mais, e eu acho que vocês vão querer saber também a resposta dessas perguntas aqui, básicas, né? Vamos lá. Que tipo de coisa existe até o nível 3 mais? Então, assim, essa é uma pergunta interessantíssima. Porque eu, como ser humano, eu consigo perceber que eu existo até o nível 3 mais. Eu também consigo reconhecer que outros seres humanos também provavelmente existem até o nível 3 mais. Eles pensam, eles raciocinam, eles têm memória e tal, e converso com eles respondem. Assim, eu tenho como premissa de vida, né, que as outras pessoas são iguais a mim. Então, você pode não ter essa premissa, tá? Mas eu acho que é uma premissa bem razoável para você ter. Então, que tipo de coisa? Bom, pelo menos os seres humanos também. Mas eu vou ir além, tá? Eu vou ir além. Trouxe aqui um esqueminha, né? Assim, com todas as existências aí e tal. E assim, no primeiro aqui estamos eu, né? Eu aqui na minha existência, certo? Tem a matéria aqui que me compõe, a estrutura que é formada por essa matéria, vamos dizer assim, que enfim, tá sobre essa matéria. E tem o ser eu e tem minha consciência aqui, certo? Mas eu queria provocar assim, e o bebê? E você quando era bebê, tal? Porque assim, aqui seria você, né? E você quando era bebê? Você tinha todo esse conceitual aí? Ou provavelmente foi aos poucos, foi se desenvolvendo e tal? Então assim, eu acho que toda a formação do bebê, desde a barriga da mãe, desde o óvulo e tal, aos poucos, essa estrutura ela vai se materializando, né? E a matéria vai se juntando e vai fazendo conexões e tal, e DNA, vai para lá, vai para cima, para baixo, cria os neurônios e tal. E aos poucos vai se construindo, né? Não tem uma época assim que eu vou dizer aqui, pô, agora o bebê ele tem o nível 3. Não é exatamente isso. Mas a gente pode pensar assim, que claramente o bebê um dia evolui
para ser um ser humano adulto, né? Que tem esse nível 3 aí, né? E eu vou dizer que bem antes ele já tem esse nível 3. Mesmo que ele não consiga juntar palavras, mesmo que ele não consiga fazer associações simbólicas, ele tem um sentimento, ele tem uma sensação de calor, de dor, que faz ele chorar, que ele olha a luz e tal, e assim, que tem várias pesquisas, inclusive, né? Que vem aí da biologia é, do bebê e tal, que eles percebem que o bebê, em certo momento, ele aprende a noção de permanência, ou a noção de que a pessoa ela não some quando ela sai do campo de visão, né? Ou enfim, esse é o exemplo que eu mais gosto, né? Porque, aquela brincadeira, cadê o bebê? Cadê? Tô aqui, tal. Aí o bebê, Aí tem algum momento que essa brincadeira para de fazer sentido pro bebê, né? Porque ele consegue entender que a pessoa só tá atrás de alguma coisa e tal, e não some, né? Similarmente, né, assim, se você já teve um cachorro, já teve um gato e tal, alguns animais, né, eles têm claramente essa noção de permanência, né? Porque ou deixam de ter, mas tem outras noções, né? Então, por exemplo, você saiu de casa, o cachorro se desesperou porque você sumiu do campo de visão dele, e ele não sabe onde você está, né? Acontece bastante isso, tá? E aí, quando você volta, faz aquela festa e tal, e aí você tem que aos poucos ensinar o cachorro de alguma forma, né? Que você não morreu, que você vai voltar, e assim, como o cachorro ele não tem linguagem, e a gente não consegue falar, né, diretamente assim pra ele, a gente faz várias coisas pra que ele entenda, né? Adestra o cachorro pra não fazer festa quando volta e tal. Tem um bocado de coisa dessa, assim. E assim, o cachorro, claramente, ele tem esse nível 3 mais, né? Porque ele tem memória, ele lembra de você, ele. Assim, no cachorro dos meus pais, né? Eu sempre, quando eu falo, vamos sair, aí ela entende que a gente vai sair pra passear. E aí tem uma certa consciência ali agindo, né? Então, claramente, né, eles têm em algum nível em algum nível, né, no nível 3 mais, eles têm de alguma forma esse nível 3 mais na estrutura deles, no ser deles. Talvez eles não se reconheçam, né? Talvez eles não pensem logo existem, talvez eles não reconheçam o pensar como algo que eles fazem e que por isso eles existem, né? Talvez eles não consigam fazer isso. Mas certamente tem esse nível 3 mais, porque, enfim, apesar deles não se reconhecerem como seres pensantes, eles são um ser que pensa. Mesmo que não pense, mesmo que eles não pensem que pensem e que, portanto, existem, entendeu? Não sei se eu me fiz entender aqui, mas tanto de um ser humano adulto quanto de um bebê que aos poucos evolui para ter essa consciência de que pensa logo existe e tal, e do cachorro, o cachorro tem algum nível 3 mais, mesmo que não seja simbólico, mesmo que não tenha linguagem, mesmo que não tenha lógica, matemática, etc., que o ser humano adulto geralmente desenvolve durante o tempo, né? E aí a abelha, né? A abelha, bom, aí eu lembro de uma pesquisa de que foi feita, né? De que uma abelha sabe contar até 4 ou 5. Bom, se ela sabe contar, então tem alguma coisa lá que faz ela pensar o suficiente para diferir um 4 de um 5, um 3 de um 4 e tal. Assim, não sei como foi feita essa pesquisa, né? Que até quanto a abelha sabe contar. Mas foi feita essa pesquisa e na época eu lembro de ver uma notícia a respeito. Então, de alguma forma também tem. Aí, bom, eu também acho que tem aí um 3 mais de alguma forma, né? Mesmo que esse ser também, de novo, né? O ser da abelha não se reconheça como ser e tal. Mas eu acho que tem esse nível 3 mais. E aí a esponja, né? A esponja é um tema mais polêmico. É, porque assim, não sei se vocês lembram aí do ensino médio. Eu tive ensino médio, a gente estudou biologia comparada, né? A gente começa lá, quando a gente vai falar do reino animalia, começa da esponja e passa, sei lá, para coral, equidna, etc. E aí a esponja é o tipo mais básico, né? E aí, mesmo tendo vários tipos de esponja, né? Tem um sistema nervoso difuso e tal, e um neurônio ou outro ali, que faz alguma parcela de coisa e tal. Aí, cara, aí a esponja eu já acho que não tem nem o nível 2 nem o nível 3. É uma pena pro Bob Esponja, né? Coitado. Mas eu não reconheço aí eles tendo nível 2 e nível 3. Eles têm estruturas que fazem outras coisas. Mas eu não entendo. Assim, aí eu faço um corte aí. Eu não vou aqui falar de todos os animais, né? De todos os seres possíveis, mas a questão aí do Bob Esponja, da esponja, eu acho que já não tem mais o nível 2 e o nível 3, né?
E assim, você pode fazer um estudo de biologia comparada e tal, e dizer, ah, exatamente aqui tem, aqui não tem e tal. Não, não é meu objetivo aqui. Mas só meu objetivo é só explicar assim, pô, onde estão essas nível 2, nível 3 e tal. Vamos lá, próximo slide. Bom, outra pergunta aqui agora. Em que nível, e aí eu vou fazer essa pergunta para vocês, né? Vocês que estão assistindo. Em que nível existe um elétron, por exemplo? Aí você vai me dizer. Assim, a resposta que eu espero é que você diga que o elétron existe no nível zero, certo? Mas é claro que não existe no nível zero o elétron. Porra, aí você vai me dizer, pô, como assim? Você passou o tempo todo falando de elétron, que é a matéria, que não sei o quê, que não sei o quê. É porque assim, não tinha outra forma de eu falar isso, né? Mas o que eu entendo é que o elétron ele não existe no nível zero, não. O elétron ele existe no nível 3+, porque o elétron é um conceito que a gente pensa, pelo qual a gente entende aquela coisa lá que, em certos momentos, tem certos comportamentos, e que eles têm comportamentos similares, então a gente chama toda aquela coisa de elétron. Mas o elétron, o conceito elétron, ele existe só no nível 3+, dentro de cada cabeça aí de cada livro que foi escrito, que a pessoa entende o livro, ou que uma aula que ela assiste, que cresce aí o conhecimento de elétron, o conceito de elétron e tal, mas ele mesmo, no nível material, ele não existe. O que existe é alguma coisa que a gente chama de elétron, mas não é o elétron em si, né? E a gente chama essas coisas pelo mesmo nome, elétrons e tal, mas também não tem uma garantia, assim, que elas sejam todas iguais, exatamente assim. Eu sei que, assim, se você é físico, você ouviu isso e achou um grande absurdo. Porque eu já perguntei pro físico, né? Como é que você sabe que todos os elétrons são iguais? Ele falou, não, se não fosse igual, a gente não chamaria de elétron. Aí tá bom, tá bom, tá bom. Eu tenho uma opinião sobre isso e talvez eu fale no final, assim. No final, assim, em outro vídeo. Mas, assim, é uma premissa, eu acho que os elétrons são iguais, tá? Mas esse é outro papo. Eu, inclusive, já pesquisei algumas coisas para ler sobre isso e tal. Mas, enfim, esse é outro papo. O conceito de elétron, ele tá no nível 3+, ele não tá no nível zero. Então, o que tá no nível zero lá é a matéria. A matéria não se importa, né? Não se importa em se chamar de alguma coisa, ou tá num grupo, ou não tá num grupo de coisas iguais e tal. Assim, do mesmo jeito, o tempo não sabe o que é tempo, o espaço não sabe o que é espaço. Assim, a gente que cria os conceitos de tempo e espaço, porque a gente está sujeito a eles, e de alguma forma a gente ocupa o tempo e ocupa o espaço e vive no tempo, e vê o tempo passar e tal. Então a gente não tem outra maneira de viver se não criar esses conceitos. Mas os conceitos é que existem no nível 3+. O que existe no nível zero é outra coisa. Talvez nem o espaço seja uma coisa só, né? A gente vê aqui que com a massa altera o espaço, né? Então, né, tudo aí está aberto a nosso entendimento, eu acho. Então vamos lá. Ficou claro? O elétron só existe no nível 3+. Não existe no nível zero. O que existe no nível zero é a coisa que a gente chama de elétron. Beleza? Sim. Eu acho que essa é uma clarificação importante, porque a gente vai pensar, ah, mas como ele existe de uma forma, como ele sabe que existe, e ele existe assim sozinho? Não, ele não sabe. Ele só existe, ele só é. Né? Vamos lá, próximo. Onde terminam as estruturas nível 1 que compõem o nível 2 e 3? Mas essa é uma pergunta muito, muito interessante, né? Por quê? Vamos lá. Se eu te perguntar assim, onde começa e onde termina você? Eu prevejo pelo menos dois tipos de resposta. Óbvias, assim. Uma vai dizer que você é seu corpo. Ou seja, você vai até o a ponta da unha, até o último fio de cabelo e tal, e a partir daí não vai nada. Ou você vai dizer assim, não, sou meu cérebro e as conexões nervosas e tal, sou só o cérebro. Assim, eu perco a perna, não deixo de ser. Eu perco a outra perna, não deixo de ser. Por que, que eu perco um rim, não deixo de ser? Por que, que eu vou ser algo além do meu cérebro? Né? Porque o cérebro perdeu o cérebro, já era. E aí, bom, assim, tem outras respostas possíveis, né? Você pode dizer, bom, não sou exatamente o cérebro, mas eu sou a cabeça inteira, sei lá, os que a gente chama de, como se fossem os sensores, né? Assim, o que você sente e tal. É, assim, meio difícil, tá? Porque, pensa comigo, né? Por exemplo, tá com dor de cabeça, aí você toma um remédio, toma uma dipirona. Essa dipirona, as moléculas dela agora fazem parte de você, né? Então dentro de você e tal. Uma hora elas vão ser excretadas e tal, e não vão fazer mais parte de você, mas, né? E tem todo o problema do barco do Teseu e tal. Aí você dá um Google aí, porque eu não vou explicar o que é barco do Teseu, não, né? Mas assim, onde terminam essas estruturas, né? Porque o universo, né? Todas as coisas interagem com todas as outras.
Então, né, pra fazer outra provocação, né? Tem, assim, sua tireoide, né? Pra pessoal que acha que você é o seu cérebro. A tireoide com certeza faz parte de você, pô. Porque ela regula aí os hormônios e tal que vão influenciar altamente no cérebro. Então, assim, se você tiver hipotireoidismo, hipertireoidismo, né, você vê no seu comportamento todo, nas suas determinações, você vai ser muito determinado por essas coisas. Assim como se você tomar um remédio, assim como depois que você come alguma coisa, depois, ou como quando você está com fome. E digo mais, você pode dizer assim que você é suas células, que tem seu DNA e tal, e assim, mas além de ter células que não têm todo o DNA, por exemplo, com ademácias e tal, tem células que não têm seu DNA, ou o DNA que a gente entende como seu, que te influenciam bastante, né? Então, nos últimos anos aí, saiu várias pesquisas sobre como as bactérias do seu intestino influenciam sua vida aí de diversas formas, né? Então, assim, se você estender essa corda, você consegue dizer que até que o Sol, né, ele faz gravidade, e a gravidade te afeta de alguma forma, porque mesmo que irrisória, insignificante, tal, tem uma gravidade que ele está aplicando aí sobre você, né? E aí, quando ele brilha, e chega o fóton na sua pele, vai vitamina D e tal. Isso tem a ver com a dialeticidade, né? Que a gente vai explicar depois. Mas, assim, onde terminam as estruturas nível 1 que compõem o nível 2 e o nível 3? Onde termina o que é parte de você, assim? E esse é um problema de definição que eu não sei a resposta. Então, assim, eu falei bastante aqui sobre isso, mas esse aqui eu vou deixar aberto. Onde termina o nível 1 que compõe o nível 2 e o nível 3? Não sei, eu acho que a ciência ainda está muito longe de dizer exatamente o que compõe e tal. Assim, também tem o caso do cara que teve um acidente de alguma coisa, aí deformou o cérebro, aí mudou o comportamento do cara, e, enfim. E tem gente que tem tumor e acontece isso, e, enfim, é assim, casos e casos são infinitos aí na literatura de que você definir o que é que faz parte de você ou não, às vezes é bem difícil de encontrar uma definição que todo mundo concorde, uma definição que seja consenso e tal. Assim, né? Pra mim que sou meio leigo em todas essas áreas aí. Mas vamos lá. Beleza, essa pergunta aí, a resposta é não sei, tá? E se você sabe, bom, responde aí. Eu não sei. Próximo. Como ocorre a comunicação entre duas entidades que têm nível 3 mais? Essa é uma boa pergunta. E uma boa pergunta porque é uma coisa que eu penso bastante. Porque assim, nós, assim, há muito tempo, quando éramos, sei lá, homens das cavernas e mulheres das cavernas e tal, a gente começou a desenvolver os símbolos, as linguagens, etc. E em algum momento a gente começou a. Talvez até antes disso, talvez outras espécies já tenham um tipo de comunicação, né? Como as formigas lá, tem os feromônios e tal. E a gente pode chamar isso de comunicação, né? Mas no nível que a gente tem de comunicação hoje, com a linguagem, com múltiplos significados para cada palavra, é uma coisa que é quase milagrosa, assim. É uma coisa do que o universo faz que eu fico sempre embasbacado, né? Porque uma coisa que acontece é que quando eu penso em azul, vai ativar uma área no meu cérebro ali. Pode ter a palavra azul, pode ter a cor azul, pode ter coisas que eu penso que são azuis. E quando você ouve a palavra azul, você outras coisas. Seu cérebro é provavelmente muito diferente do meu, ainda que tenha coisas no DNA ali que tenha muito a ver uma com a outra. Mas assim, é bem diferente do meu, ainda que tenha áreas que são especializadas em alguma coisa e tal. Então, assim, o fato de existir comunicação, eu falar azul, você compreender azul e você a gente entender que alguma coisa é azul, pô, pra mim é uma coisa maravilhosa, assim. Uma evolução do universo que vamos dizer assim, é muito surpreendente que a gente consiga fazer isso. Depois que você entende, assim, como que tudo é caótico de alguma forma, né? Então, assim, como que ocorre a comunicação? Bom, você que tem seu nível 2 aí, sendo você, que é o nível 2 você acessa o nível 3 pensa em alguma coisa, e aí você manifesta nas suas estruturas ali de nível um e muda aí o nível zero, certo? Como é que você faz? Você pensa em azul, aí vai em algum lugar para falha azul, aí você muda suas vozes vocais, que são estruturas de nível um e aí o nível zero reage, né, com a onda sonora, e aí o microfone capta, e aí vai para algum lugar do YouTube aí que fica gravado, e quando alguém dá o play lá, ele ouve azul, e aí sobe de novo. Então interessante dessa pergunta aqui, qual que é a, a conclusão que eu quero que se chegue com ela, né? Não existe interação direta do nível 3 mais de alguém
com o outro nível 3. Esse é o principal ponto, né? Tem que passar pelo nível 2, tem que passar pelo nível 1, tem que passar pelo nível 0, e do nível 0 que o outro vai chegar no nível 1, vai chegar no nível 2, vai chegar no nível 3. Então, por exemplo, você está lendo um livro lá de Platão, que foi repetido aí, traduzido, sobreviveu durante milênios aí, e você vê lá, tem um material ali que é um livro, né? Que ele foi repetido simbolicamente de várias formas e tal. E em algum momento lá, alguém que pode ter tido o nome de Platão, ele escreveu isso lá em grego antigo, etc. Então, você não acessa a mente do Platão, você acessa uma matéria, né? Que essa matéria foi influenciada por ele lá, e que mudou a matéria de várias formas até chegar aqui. E você chega e vê lá, Platão disse que, olha, existe o mundo das ideias. Sei lá, o mundo das formas e tal. Então você. Então, toda comunicação que já existiu e provavelmente vai existir, não sei se a gente vai conseguir misturar dois cérebros algum dia, né, a ponto de ter uma comunicação direta entre dois, nível 2, assim. Mas assim, de certa forma, eu acho que só vai existir dessa forma, né? O 3 mais, 2, 1, 0, e por isso que tem toda essa hierarquia, né? Que eu coloquei aí desses níveis. E aí do 0 vai para 0, 1, 2, 3, 3, etc. Então, assim, como ocorre a comunicação? A comunicação sempre ocorre via material, né? Não há comunicação direta nesse meu arcabouço aqui ontológico, né? De falar do nível 3 para o nível 3 mais. Então, o que ocorre é que é o seguinte, né? Vamos pensar assim: democracia. Você nunca pegou na democracia, ninguém nunca pegou na democracia, ninguém nunca jogou a democracia para alguém. Sempre foi um conceito que foi linguisticamente discutido aí. Depende do lugar, depende do tempo, depende do humor da pessoa e tal, o que ela pensa sobre democracia. Então, tem na cabeça de 7 bilhões de pessoas o que é democracia. Mas todas elas são coisas diferentes, materialmente, né? E assim, o que acontece? Como que a gente comunica, né? Que, olha, eu gosto de democracia, e eu falo, eu gosto de democracia, a gente tá falando a mesma coisa? Boa pergunta. Então, assim, isso dá uma ideia do tipo de problema que a gente tem de comunicação, né? Então, texto é contexto e tudo, todas essas coisas. Assim, como que a gente conversa direito, né? A gente tem tantos obstáculos, né? Principalmente esse de como são formados os conceitos do nosso nível 3+, como que a gente, né, dialoga e tal. Só um ponto aí que eu queria mostrar, que essas premissas, elas levam a gente a encarar certas coisas com problemas bem difíceis, né? Então, né, como a gente uniformiza aí o que as pessoas pensam sobre democracia ou não, ou dá para fazer sem isso, ou, assim, a gente tem que facilitar ao máximo, tentar explicar o que eu quero dizer com democracia alguma vez, e para o outro tentar também, de uma certa forma, entender, ou então a gente faz a moda caralha e cada um entende o que quiser e foda-se. Enfim, né, assim, qual que é a sua opinião? A gente deve sempre se importar com essa construção? Claro que a gente deve se importar, né? Então, bom, enfim, só para ressaltar esse grande problema aí, que é um problema que a gente vive o tempo todo, né? A gente vai discutir na internet, você fala uma coisa, o cara entende uma terceira coisa, e o outro que vai comentar embaixo dele entende uma quarta coisa ainda. Então, assim, né? Comunicação é uma coisa muito difícil. E a internet só dificulta isso mais porque o contexto varia enormemente de uma pessoa para outra pessoa, assim. Porque uma pessoa que você conhece, que convive a vida toda com você, se falar democracia, ela vai entender, pô, eu sei, a democracia é aquilo lá que a gente aprendeu lá na aula da professora Daiane e tal. Aí, hoje, aí você fala com o cara aqui na democracia, o cara tá lá no meio do Congo, ou na China, ou na França, e você quer que a pessoa entenda a mesma coisa? É, é uma dificuldade aí da comunicação, né? Bom, próximo. Próxima pergunta. Falei demais dessa. Como se formam os conceitos, as linguagens, os símbolos? Então, tudo a ver com a pergunta anterior, né? Inclusive, eu já respondi essa, né, mais ou menos assim, né? Mas o fato é que nos nossos cérebros, nossas estruturas de nível 1, que formam as coisas de nível 3+, os conceitos são formados aí historicamente, são formados também biologicamente, também fisicamente, também socialmente, assim, tudo ao mesmo tempo e agora, né? Inclusive, assim, essa separação de várias áreas do conhecimento, né? Ela é totalmente arbitrária, inclusive, né? Então, como é que se forma o conceito na sua cabeça de que democracia, né?
Tem a ver com linguagem? Tem a ver. Tem a ver com símbolo? Tem a ver. Tem a ver com muita coisa. Com tudo que você viu, tudo que você verá, porque depois já significa outra coisa para você, depois da próxima eleição, ou da eleição anterior e tal, enfim. E assim, essas coisas estão em processo de mudança, tá? Bom, essa resposta eu já dei mais na outra pergunta, né? É uma coisa muito complexa que a gente está muito longe de entender completamente, né? Inclusive. Mas vamos lá, as linguísticas, as humanas, elas tentam bastante entender isso e o esforço não é em vão, né? Mas eu ainda acho que a gente está muito longe de ter consensos a respeito disso, né? E tal, e como a gente deveria formar os conceitos, né? Assim, o que é que a gente deve fazer para uniformizar? Devemos uniformizar mais? Ou é legal que cada um tenha sua concepção de democracia bem diferente uma da outra? Enfim, perguntas aí, né? Essa é mais provocativa. Próximo. Esse modelo é determinista. Bom, eu já falei sobre determinismo aqui em outro vídeo, naquele que eu falei do livro Determinados do Sapolsky, né? Sapolsky, né? Sapolsky. Eu me me considero determinista. Não só determinista, né? Pelo que eu li aí na Wikipédia, etc. Porque essa é a minha fonte mesmo. Não tenho tanto tempo assim para ficar lendo muitos livros e tal. Eu sou, além de determinista, eu sou pré-determinista. Então acho que tudo dá não só determinado, mas pré-determinado aí em algum momento, em algum espaço, em alguma coisa assim. De alguma forma as coisas vão ocorrer só de uma forma e de uma forma só. Mas o modelo em si não é determinista, tá? E essa visão de mundo toda aí, né? Eu acho que tem como você equilibrar ela com outra visão que não seja determinista. Eu só acho muito difícil e você vai dar uma forçada de barra às vezes. Mas, sim, esse modelo pode não ser determinista aí, né? Essa estrutura aí toda, essa hierarquia, etc. Vamos lá. E dialético? Bom, dialético com certeza é, tá? E o que eu quero dizer com dialético, né? Eu quero dizer que as coisas existem em relação às outras coisas. Então, elas não conseguem existir sozinhas, né? Mesmo que eu diga que aquela partícula ali, ela existe por si só, mas ela não existe por si só, né? Porque a existência só consegue existir quando tem outra coisa. E assim, pelo menos eu vejo esse modelo como dialético. Ou pelo menos eu enxergo a dialeticidade desse sistema, né? Por exemplo, quando eu falei lá do Sol influenciar em você e tal, eu acho que claramente é uma coisa que é dialética. Não tem como o Sol não influenciar em você. E ao mesmo tempo, né? Enfim, não vou devagar muito nisso aqui, não, porque até minha concepção de dialético é meio primária ainda. Então, vamos lá. Eu considero dialético como a necessidade das coisas existirem em relação às outras. Então, no caso aí do meu modelo, eu acho que ele é claramente dialético. Mas você pode achar que não consegue, não, é diferente, tá? Fica aí na sua interpretação, ou no seu coisa. Ou cria um modelo parecido que não é dialético, enfim. Mas para mim é dialético também. Próxima pergunta. Tem como existir no nível 2 e não no nível 3 mais? Essa eu não sei a resposta. É, tem como alguma coisa ser e não ser com o nível conceitual? Pergunta boa. Eu não tenho a menor ideia de como responder isso. Eu sei que ela não vai se reconhecer como sendo, né? Mas assim, por exemplo, uma bola. Uma bola tem uma estrutura lá, uma bola de futebol. Tem uma estrutura lá, certo? Ela é alguma coisa? Bom, pra mim não, né? Pra mim ela não chega no nível 2. Então assim, mas tem outras coisas que talvez chegam no nível 2 e não tem o nível 3 mais. Será que tem como? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas também essa pergunta aí fica aberta. Fica aberta. Vamos ver se tem mais pergunta. Não tem mais pergunta. Acabou. Então vamos voltar aqui para a tela principal. Essa aqui. Isso. Bom, assim, como eu disse, né, foi uma explicação meio longa aí de como eu vejo o mundo, etc. E em vídeos futuros aí eu vou usar como talvez eu use esse modelo como referência, talvez não, mas assim, saibam que é assim que eu tô vendo o mundo hoje. Talvez daqui a um ano mude, eu ler alguma coisa que veja um furo em todo esse modelo, ou alguém comente aí, não, isso aí quem falou foi o Heidegger. Aí eu vou lá, porra, o Heidegger? Aí eu vou lá ler o livro do Heidegger e falo, pô, ele falou isso mesmo, mas tem um erro aqui. Aí, pô, então, né, então discordo. E aí, enfim, talvez refine e tal. Mas, como eu disse, vou fazer outros vídeos aí no futuro que vão referenciar isso aqui, principalmente a parte dos conceitos e tal, que
Outras pessoas explicam de outra forma, né? Mas eu vou falar da evolução dos conceitos e como cada um pensa em uma coisa e tal. E assim. E também para saber que meu ceticismo geralmente vai sendo guiado por esse tipo de modelo, né? Então, por que que. Como assim? Nós somos o Partido Democrático da República da China e tal. Mas o que que significa democracia? A mesma coisa que aqui? Enfim, entenda a democracia, pega na democracia, não pega, joga a democracia pro lado. Então, assim, todas essas, essas condições de contorno, assim, da discussão que eu pretendo trazer aqui no canal, elas vão meio que ser baseadas nesse modelinho aí. Pelo menos por enquanto, né? Se mudar, aí eu venho aqui e mudo. E eu gosto desse tipo de tema, então, se você quiser recomendar algum livro aí, eu provavelmente não vou ter tempo para ler, mas eu procuro saber. É, e é isso aí, galera. Muito obrigado por você que ouviu aqui até agora. São 50 minutos já de vídeo. Então, assim, valeu mesmo. Deixa o like, deixa o comentário, compartilha, fala com seus amigos filósofos. Você aí, meu amigo que está na filosofia da USP, na FEFELESH, você aí conversa com seu professor. Pô, o cara lá falou um bocado de besteira e tal. Como é que eu convenço ele que a vida é mais que isso? Mas é isso aí. Um abraço aí pra todo mundo. Obrigado aí por assistir. Like, compartilha. Um abraço aí, obrigado. E até a próxima.